Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, o Jornal Últimas Notícias começa por aqui com aquela nossa velha conversa política. Vamos abordar hoje um assunto que o Jornal Nacional não irá abordar hoje, como sempre, né? Aquelas manifestações que ocorreram ontem, eles nunca reportam na segunda-feira, então a gente vai falar aqui. As manifestações ocorreram em vários locais do país, quase todas as capitais, e o resultado foi sempre o mesmo. A população se mostrou sem medo de sair na rua, fez uma manifestação sem incentivos fiscais, com uma população calejada na briga eterna entre direita e esquerda. Diante da situação que enfrentamos, os nossos governantes preferem lutar de esquerda e direita do que resolver a situação da população. E juntar a população, uma multidão, sem dar lanchinho, sem dar dinheiro, é muito difícil. Mas o pessoal saiu de casa pagando suas despesas de alimentação e transporte para se juntar a outras pessoas que nem se conhecem. Então isso, a gente tem que perceber que tem algo de errado acontecendo no país. Para que essas ações fossem implementadas, tem algo de errado sim. Na Avenida Paulista teve várias quadras que foram tomadas por manifestantes, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí tem vários pontos de vista, né? O Estadão disse que era 36 mil pessoas na internet. Até Alexandre de Moraes falou que era quase 180 mil pessoas. Então há uma divergência muito grande em o pessoal aí que estava nessa manifestação. Mas aí vocês é que deem uma olhada na internet e defiram o que vocês acham que tinham nessa manifestação. Será que o Lula consegue juntar esse pessoal? Bom, esses manifestantes defenderam a anistia do ex-presidente e dos condenados pelos atentados aí do dia 8 de janeiro. Numa parte eu sou contra, outra eu sou a favor. Na realidade, os condenados pelos atentados do dia 8 de janeiro, tem muitas pessoas inocentes, a grande maioria eram inocentes. Teve aqueles vândalos que quebraram relógio e danificaram as cadeiras e tal. Esses sim merecem cadeia, tá? Mas prender as pessoas sem ter um argumento é complicado. Bom, alguns adversários do atual governo dizem que os manifestantes, alguns adeptos, né, na realidade, adeptos ao atual governo, dizem que os manifestantes apoiam as tarifas contra o Brasil, anunciadas aí pelo presidente Donald Trump. Olha, particularmente eu acho que não. Eu não acredito que Trump, com toda a sua soberba, disse que se libertarem Bolsonaro, ele tirará as tarifas. Nananina, não. Pode ser uma das coisas que ele pediu, porque a gente vê aí um desrespeito à Constituição grande. Mas para ele tirar aí as tarifas sobre os produtos brasileiros, acho que as condições impostas pelo presidente norte-americano seria pelo desrespeito do presidente brasileiro em relação à soberania americana. Eu já falei isso em vários programas atrás, várias edições, né? Coisa que Lula está fazendo há bastante tempo.
E nesse mesmo critério, lembra que eu falei que a China foi taxada por 500%? Claro, que era fora do comum, uma coisa assim, né? Uma situação insustentável. Mas o que aconteceu? O país oriental sentou à mesa e entraram em um acordo com o presidente norte-americano. Chegou, em alguns casos, a 15%, de 500% a 15%. Pô, será que eles com 500% conseguiram baixar algumas cotas a 15%? Será que o Brasil de 50% não consegue baixar essas cotas? Mas só que assim, ó, o presidente tem que sentar à mesa com Donald Trump, o presidente Lula, né? E conversar. Bom, vamos voltar a falar da manifestação, né? A manifestação dos brasileiros foi grande. Bom, a solução então entre Brasil e Estados Unidos é chegar a um acordo. Acho que não tem nada a ver. Pode ter alguma coisa a ver, mas pouca coisa com o presidente Bolsonaro, com esse presidente Bolsonaro. Tem mais alguns dias aí para terminar essa embromação e tomara que termine bem. Mas para isso o presidente Lula tem que engolir o orgulho e ir falar com o presidente da nação mais poderosa do mundo. Tem que negociar sem medo, pois Trump é um empresário. Ele negocia o tempo inteiro. É só Lula aparecer lá na Casa Branca e terminar com essa história de ideologias de esquerda e direita e ele pensar um pouquinho mais no povo brasileiro. E em relação aos manifestantes, eles também pediram o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, por ele não estar cumprindo direito seu papel de juiz. Já falamos aqui também, não vamos nos estender a esse caso, né? Mas de vez em quando o ministro deixa a desejar, né? O ato de São Paulo foi organizado por políticos de direita e religiosos, apoiadores do ex-presidente, como o pastor Silas Malafaia. Mas dessa vez não teve a presença de Bolsonaro e nem de Tarcísio. O presidente, né? Ele não esteve na manifestação porque desde o dia 18 de julho, né, Bolsonaro cumpre medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes para evitar o risco de obstrução da justiça. Entre as medidas que Alexandre de Moraes botou no ex-presidente, não permite que ele saia de casa durante finais de semana, tampouco após as 19 horas e antes das 6 da manhã aí da segunda-feira, né? Então, isso limita o presidente a não poder viajar, a não poder... É uma briga de cachorro grande e a gente está explanando para vocês entenderem que esse foi o resumo da manifestação que aconteceu por todo o país ontem. Bom, vamos passar agora para o bloco esportivo, que hoje está mais terrível do que o bloco político. Pessoal, é o bloco esportivo. Pois os jogos da dupla Grenal desse final de semana foram muito ruins. Os dois perderam, mas não foi um perderam mais ou menos. Não, eles perderam um jogo extremamente ruim, sem um futebol do tamanho que a dupla Grenal pode impor. Tinha que mostrar um futebol melhor para os seus torcedores. O Internacional jogou em casa, enfrentou o São Paulo e teve o pior público do ano. Foram um pouquinho mais de 12 mil torcedores. É claro que vamos ver, o clima ajudou, né?
a esses torcedores a não sair de casa, frio, chuva, problema. Pouco futebol. Alan Patrick teve um quadro de virose e não participou da partida. Os outros 7 atletas, mais ou menos 6, 7 atletas que eram titulares, né? O Colorado também deixou em casa descansando. O Colorado vinha já de uma derrota. Preservou atletas para a batalha muito difícil que acontecerá contra o Fluminense no meio da semana, quarta-feira. A equipe colorada tomou 2 gols de escanteio, de bola parada. Faltou entrosamento no sistema defensivo da equipe. Mercado foi o melhor dos 3 zagueiros que Roger botou em campo. A dupla de ataque, meu chapéu, não fez diferença, né? Eles lá e ninguém não chutaram a gol. A equipe colorada chutou a gol no pênalti, né? Através de um pênalti que foi imposto em cima do Carboneiro. E ainda se tu for olhar, não sei se foi pênalti, tomara que sim, né? Mas o que aconteceu é que o juiz disse, é pênalti. O Internacional foi um time lento, sem mostrar o tamanho da equipe, pois o Inter é muito grande. E o Grêmio perdeu fora de casa, o Inter perdeu em casa e o Grêmio perdeu fora de casa. O Grêmio perdeu para o Fluminense. O Fluminense que teve preservações, pois quer jogar mesmo com o Internacional pela Copa do Brasil. Renato poupou jogadores que nessa quarta-feira irão enfrentar o Colorado. O Grêmio veio aí de 4 não vitórias e sim, ganhou do Fortaleza por 2-0. Todo mundo falava que agora iria virar a página, mas não mostrou evolução, tá? Vou dizer uma coisa para vocês, no sábado foi uma partida em que os atletas não conseguiram chutar a gol. Um time que não tem proposta, que não agride. Mano teve tempo de sobra para implementar o seu modelo de jogo e não conseguiu. Nesse tempo conseguiu apenas 2 eliminações da Copa do Brasil e na Sul-Americana, que era um campeonato para se olhar diferente. Pelo menos a Sul-Americana, né? Era um campeonato que dava para chegar lá. E depois de todo esse tempo, o treinador não conseguiu nada. Não conseguiu evolução da equipe. Então, o próximo jogo do Internacional pega o que eu vou te falar. Até agora, a direção gremista não falou nada. Se vai manter o Mano, se vai desligar o Mano. Mas se o Mano não mostrar evolução, acho que poderá pegar a malinha e seguir a viagem. Vai pegar o lanterna da competição. Se não mostrar alguma evolução, mano, tchau pra ti. O Internacional se encontra em 13º com 21 pontos e o Grêmio está em 14º com 20. A situação da dupla Grenal está bem feia. Amanhã voltaremos com mais uma edição aí do Bloco Esportivo. O Bloco Esportivo ele tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike.
Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness fica bem ao ladinho do Shopping América. Precisou de algum acessório esportivo? Não pense duas vezes, vá até a Natal Fitness. Nesse final de semana, 2 homens... Deixa eu baixar um pouquinho. É que na realidade, como eu sou sozinho aqui para montar essas edições, então às vezes fica muito alto, às vezes muito baixo, mas a gente vai se ajustando aí conforme o tempo for necessário para nós, né? Neste final de semana, 2 homens foram presos por embriaguez ao volante. A ação aconteceu na madrugada deste sábado e aconteceram durante a execução da Operação Balada Segura. Sempre Bento Gonçalves, assim, ó. Você tem que se ligar, porque o final de semana não beba e dirija, pois sempre tem um balada segura e se eles te pegarem... Olha, tchau pra carteira de motorista. Bom, a Operação Balada Segura foi conduzida pela Guarda Civil Municipal, com todos os agentes, né, de trânsito. Os condutores de uma motocicleta e de um automóvel desobedeceram a ordem de parada durante a operação. Então foram acompanhados e ambos foram abordados. Bom, deixa eu botar aqui a balada segura, né? Olha aqui quando prenderam o motociclista. Teste de etilômetro indicou que ele estava com 0,34 mg de álcool por litro de ar. Configura então crime de trânsito. Porque menos 0,3 você já é liberado porque pode ser um erro da máquina, né? Mas acima de 0,30 já é crime de trânsito e a tolerância é 0. O motorista do automóvel se recusou ao teste do bafômetro, mas, segundo os agentes, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez. E diante disso foi realizado o teste testemunhal. Ambos foram conduzidos e autuados em flagrante. Bebida e direção não funcionam. Bom, agora sim, deixa eu falar para vocês aí de mais um golpe que está sendo orquestrado na internet por malfeitores, né? O golpe é do morango do amor. Dá uma olhada aí, ó. Deu vontade? Esse é o doce que está bombando na internet. Você recebe um chamado e... eu vou dizer que esse doce é muito bonito, né? Então eu vou botar de novo para vocês verem aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Que delícia é esse doce. Bom, deixa eu falar aí. Ele está bombando na internet. E você recebe um chamado nas redes sociais desse doce que é extremamente atrativo e delicioso, por um preço que não se enquadra no produto. Então você se interessa e acaba clicando no link indicado aí pelo anúncio. Aí começa a dor de cabeça. Porque os criminosos... eles criam essas promoções fantasmas e às vezes até mesmo eles copiam de sites oficiais as imagens, os doces. E por isso as imagens são extremamente atrativas. E daí você clica no link e é direcionado diretamente para a página de pagamento. Bom, aí tem que começar a desconfiar. Mas é perspectível, né? O valor dos produtos... eu acho que você tem que ter um simancol. Quando o morango é muito barato, você tem que desconfiar. Os preços variam, pelo que a gente pode perceber, entre 15 e 20 reais. E se o preço for muito abaixo disso, você tem que abrir o olho, tem que pesquisar aquela página.
Saia fora dessa página e pesquise. Pesquise no Google sobre essa página, se essa empresa já tem há vários dias, há vários anos, se eles começaram agora. Isso vai te ajudar a não cair nesses golpes, né? Senão o barato sai caro. Uma dica aí para você não comprar um docinho e chegar azedado, né? Bom, vou dizer para vocês aí que agora a gente vai entrar em um bloco mais rapidinho. A gente já volta. Fica aí que eu já volto. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness, quem tá dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Neste sábado, uma notícia triste agora, né? Um incêndio de grandes proporções consumiu cerca de 4 hectares de vegetação na Via Trento, ali no Vale dos Vinhedos, uma das rotas turísticas mais acessadas da região. Pera aí que eu tenho algumas imagens aí, tristes imagens, né? Ação rápida dos bombeiros impediu que as chamas ultrapassassem para as parreiras aí, tá vendo as parreiras aí do lado, elas cercavam a área. A corporação de incêndio foi acionada logo que percebido aí um grande volume de fumaça. E quando chegaram ao local, o incêndio já havia tomado uma grande área, uma área bem grande. E a ação de contenção durou cerca de 2 horas. O uso de abafadores manuais, sem a utilização de caminhão-pipa, né? Porque devido ao difícil acesso, teve locais que teve que ser apagado com aqueles abafadores. Depois das ações, as chamas foram finalmente controladas. A área foi resfriada para não voltar a pegar fogo, né? Não houve feridos, mas de acordo com a corporação, o incidente ocorre em um período de alerta para estiagem prolongada. Nesse clima seco, né? Hoje já deu aquela chuvinha, então já tá molhado, mas até ontem estava seco, né? A provável causa do incêndio ainda não foi conhecida, né? Mas não está descartada a possibilidade de ação humana, intencional ou acidental. Alguém meteu fogo naquela área, né? A corporação reforça que qualquer sinal de fumaça nessas áreas de mata, você deve comunicar imediatamente pelo telefone 193 à Brigada de Incêndio. Deixa eu tirar da frente aí a minha imagem. Preste bem atenção nessa imagem. Você sabe aonde que é essa imagem aí? Essa imagem é na Maria Fumaça. O fundo se refere que Bento Gonçalves foi retratada na telona. A média-metragem O Último Trem, com direção de Boca Migoto, foi apresentada em sessão especial no Movie Art Cinema, lá no Shopping Bento, aí no centro da cidade, ao lado da Igreja Santo Antônio. A exibição de abertura ocorreu às 19 horas dessa sexta-feira, com entrada gratuita, aberto a toda a comunidade. Então, foi muito legal, lotou a sala de cinema, depois teve champanhe para comemorar. O filme tem classificação livre. As filmagens foram realizadas aqui na capital do vinho, com cenas gravadas na estação da Maria Fumaça, como vocês podem perceber. A produção contou com um misto de profissionais,
alguns da capital, outros aqui de Bento Gonçalves. O elenco é formado por nomes consolidados no teatro e no cinema gaúcho. A Liane Venturella e Nelson Diniz, esses que estão aí, que interpretaram os protagonistas do filme. Mas espera aí, a Bento Gonçalvense Solana Correia foi a primeira mulher negra a participar de uma produção cinematográfica apresentada nas telonas aqui em Bento Gonçalves. Parabéns, Solana! Gente boa, né? Ela é música, ela é cantora, ela faz diversos apetrechos aqui em Bento Gonçalves. É uma artista completa. A produção foi contemplada com recursos da Lei Paulo Gustavo na categoria média-metragem. Olha aí então, Bento Gonçalves na telona. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Hoje, dia 4 de agosto. Aguardamos vocês na próxima edição do Jornal, que será amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!